Olá! A palavra de Deus em Isaías, no capítulo 9, está escrito assim: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Glória a Deus. Essa palavra está sendo dita pelo profeta Isaías, um profeta messiânico que anuncia a vinda de Jesus, a chegada do Messias. E o profeta Isaías está falando isso 700 anos antes de Cristo nascer. Mas ele já está falando o que vai acontecer. E é muito interessante porque ele começa dizendo que não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Por que ele humilhou? Ele está falando de Deus. Não que Deus tenha prazer em humilhar alguém, ou uma nação, ou um povo, ou uma pessoa, ou um líder. Deus não tem prazer em humilhar ninguém. Mas Deus permite, por causa da desonra, por causa da desobediência, por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da prepotência. A Bíblia fala que a soberba precede a queda. A soberba do homem precede a queda, antecede a queda, ou a ruína, ou a destruição. E essa cidade, Naftali e Zebulon, elas foram humilhadas não pelo próprio Deus, mas com a permissão de Deus, quando Deus permite que sejam invadidos por exércitos do norte, como os assírios e muitos outros que invadem e os humilha e os escravizam e faz deles objetos de zombaria. Deus permite, não foi Deus literalmente que chegou e os humilhou, mas permitiu por causa das suas ações malignas. Mas Deus é maravilhoso, Deus sempre traz redenção. E aqui o profeta Isaías, ele fala que a terra de Zebulon, de Naftali, que estava na escuridão, não ia mais ficar na escuridão. Por que não ia ficar na escuridão? Porque no passado, a escuridão que havia nessa terra de Naftali e Zebulon, no futuro honrará a Galiléia dos gentios. Como assim a Galiléia dos gentios? Porque no futuro, a Galiléia dos gentios, o lugar de onde Jesus veio, Jesus conhecido como o Galileu, a Galiléia, o Galileu, Jesus, é justamente nessa mesma região, onde 700 anos antes era Naftali, Zebulon, no futuro vem a ser a Galiléia. E o lugar que é honrado, porque daquele lugar sai a luz, daquele lugar sai a salvação, sai a honra. O lugar que foi humilhado, agora é honrado, porque deste mesmo lugar, 700 anos depois, agora com um nome diferente de Galiléia, sai a salvação, nasce Jesus. E aí ele disse que o povo que caminhava em trevas viu grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma grande luz. Não importa a treva, a escuridade, a humilhação, a situação em que você esteja vivendo, que eu esteja vivendo, ou que uma nação esteja vivendo. Quando a luz chega, quando Jesus chega, ele traz honra. Ele traz honra para esta pessoa, para esta nação, para essa situação. E Jesus aqui, profetizado 700 anos antes do nascimento dele pelo profeta Isaías, ele disse assim, olha, fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando divide os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, ou seja, o jugo que estava sobre o povo, a canga que estava sobre os ombros. Jesus veio
e destruiu. Todo o peso, todo o jugo, todo o fardo, toda a miséria, toda a escravidão e a vara de castigo do opressor, o Senhor também destruiu. Aquele que te oprimia, aquele que te condenava, aquele que te abusava. No dia que o Senhor Jesus chega, ele destrói o jugo que oprime, a canga que estava sobre os ombros e a vara do castigo do opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota do guerreiro usada em combate, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Não vai sobrar nada do destruidor, da destruição, nada da escravidão, do jugo, do sofrimento, porque isso tudo aconteceu, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E é tão interessante que o profeta Isaías, 700 anos antes, ele fala isso como já vivendo. Ele não disse assim, olha, um menino vai nascer daqui a 700 anos, mas ele disse, um menino nos nasceu, um menino nos foi dado. E o governo está sobre os seus ombros, sobre os ombros de Jesus. É Ele quem governa tudo. É Ele quem governa as nações. A Bíblia diz que a Ele, Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, deu todo o poder. Todo o poder. A Jesus nos céus e na terra, Ele que tem todo o poder, é Ele quem governa todas as coisas, e o opressor só oprime enquanto Ele permite, só escraviza enquanto Ele permite, só humilha enquanto Ele permite, porque quando Ele se levanta, quando Ele chega, o opressor cai por terra, o que escraviza cai por terra, o que humilha cai por terra, aquele que acha que é tudo ou que pode tudo, se torna nada, nada, nada. Aqui disse que até a veste revolvida em sangue e as botas, as armas, tudo usado na opressão, no castigo, será queimado como lenha no fogo. Não ficará nem rastro, nada do opressor, do que oprime, do que escraviza. O governo está sobre os ombros dele, sobre os ombros de Jesus. Ele quem governa todas as coisas. Os homens maus, os líderes maus, as pessoas más, eles só lideram, eles só governam, eles só agem enquanto o Senhor permite. Porque o dia que o Senhor decide descer com a justiça dele, com o juízo dele, com o castigo dele, ninguém há que possa escapar das mãos dele. O mesmo profeta Isaías vem dizer sobre isso. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir do Senhor na sua vida? Quem pode impedir o agir do Senhor na sua nação? Quem pode impedir o agir do Senhor na sua igreja, no seu trabalho, na sua cidade? Quem pode impedir o agir do Senhor? Porque o governo está sobre os ombros dele. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão. Desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Porque quando Jesus chega, ele chega como um Deus forte, como um Deus poderoso, maravilhoso, conselheiro, um Pai eterno, um príncipe da paz. Ele traz paz onde há guerra. Ele traz gozo onde há tristeza. Ele traz liberdade onde há escravidão. Ele traz honra onde há humilhação. E ele já chegou. Ele já chegou. Aqui o profeta Isaías profetiza 700 anos antes dele chegar. Mas ele já chegou. Ele já veio, já nos remiu, já derramou o sangue dele no Calvário e já está aí, disponível
a todos os homens, a todos aqueles que o buscarem, que o invocarem e que o chamarem, o clamarem para a sua vida, para a sua causa, para a situação. Você pode ter certeza que ele se levantará do trono dele em favor dos aflitos, dos oprimidos, daquele que clama por ele. A palavra do Senhor também está escrito que ele também, através do profeta Isaías, ele diz assim, olha, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, é onde eu coloco os meus pés, onde eu apoio os meus pés. E o homem para quem eu olharei é este, o humilde, aflito e que treme da minha palavra. O homem para quem eu olharei é o humilde. Se você tem um coração humilde, está aflito, está vivendo alguma aflição e teme diante da palavra dele, treme diante da palavra dele, honra a palavra dele, você pode ter certeza que o olhar dele está voltado para você. Amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.